Olá, meu amigo, tudo bem? Esse vídeo, um pequeno vídeo, a gente vai explicar alguma coisa interessante. Uma curiosidade bíblica. A pergunta é: o que aconteceu com Moisés? Há várias teorias. Moisés foi ressuscitado. O que aconteceu com Moisés? Ou não? Entendeu? O que aconteceu com Moisés, o homem mais manso da terra, o servo de Deus? Onde é que está Moisés? Ninguém sabe onde ele foi sepultado até hoje ou não? Como é que é? Vamos ler alguns textos que vai explicar, amigo, onde está Moisés. Prepare o seu coração. Primeiro, Deuteronômio. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 34. Aqui nos fala acerca da morte de Moisés. Deuteronômio 34, verso 1. Primeiro, fala o seguinte: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo. Qual monte? Nebo. Ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. Ok, Moisés, ó, veja tudo isso aqui, ó. Você não vai entrar na terra de Canaã. Eu vou te mostrar, tá vendo aqui? Ok? Versos 5 e 6. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Quem é bom de português? Amigo, se refere ao Senhor. O Senhor, o sepultou no vale, ok? Na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Amigo, o próprio Deus sepultou Moisés. Olha só o privilégio, o próprio Deus sepultou esse servo de Deus, esse homem fiel. E aqui a Bíblia fala que até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. E aí? Como entender isso aqui? Por que Deus fez isso? E aí? Tem várias teorias, né? Uma delas é que talvez o povo de Israel, se encontrasse o corpo de Moisés, poderia idolatrá-lo. Essa é uma teoria. Mas por que Deus fez isso? Porque ninguém sabe até hoje o lugar da sepultura de Moisés. Você pode pensar muitas coisas. Vamos continuar navegando aqui, vamos ver algumas coisas que nos esclarecem mais essa questão aí. Romanos, no capítulo 5, acompanhe comigo aí. Romanos 5, verso 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. No começo do verso. A morte reinou de Adão até o quê? Até Moisés. Gente. Aí depois você pega esse texto e perverte um pouco ele. A morte reinou até Moisés. Por quê, amigo? Vamos entender. Deuteronômio fala que ninguém sabe onde ele foi sepultado. O próprio Senhor o sepultou. Aqui em Romanos fala que a morte reinou até Moisés. Entendeu? Você vê que a Bíblia, como fala Isaías 28, verso 10, é um pouco aqui, um pouco ali. Para você entender um assunto, você não pegar um texto e tirar do contexto, vamos chegar lá. Vamos para Judas. Judas é um livrinho pequeno perto de Apocalipse. Tem apenas um capítulo. Fala o seguinte, Judas, versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Vamos entender uma coisa. O arcanjo Miguel é diferente do anjo Gabriel. Gabriel, amigo, é o anjo que ocupou o lugar de Lúcifer lá no céu. Lúcifer comandava os demais anjos no céu, então, pelo fato dele ter caído, o anjo Gabriel assumiu esse lugar. Miguel, na Bíblia, quando fala Miguel, é um símbolo de Cristo. Quando fala no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, se refere também a Jesus. Então tem algumas expressões na Bíblia que se refere ao próprio Jesus. E aqui no caso, Miguel, como fala em Daniel 12, do arcanjo Miguel que vai se levantar no tempo de angústia e vai libertar o seu povo, Miguel é Jesus, tá? Gabriel é um anjo que comanda os demais anjos no céu. Alguém fez essa pergunta, né? Uma vez, estou esclarecendo aqui. E Gabriel, né, um anjo, e Miguel é o próprio Cristo. E aqui o próprio Cristo, aqui você vê que houve uma disputa acerca do corpo de Moisés. Ou seja, o próprio Jesus veio e ressuscitou o seu servo.
Verdade. Satanás não queria que Jesus ressuscitasse, ficou aquele conflito. Sabe por quê? A acusação de Satanás. Não, Senhor, você não vai ressuscitar ele. Sabe por quê? Ele pecou lá na rocha. Quando o Senhor falou para ele falar a rocha para que dela saísse água, ele feriu, ele tocou. E a rocha na Bíblia é um símbolo de Cristo. É verdade que naquele momento Moisés, ele deu um mau exemplo, uma visão de Jesus, símbolo da rocha. Em vez de falar para a rocha, ele, irado devido à pressão do povo, ele tocou na rocha. Ele deu um mau testemunho, ele pecou. Por causa desse pecado, a Bíblia fala que ele não entrou na terra prometida. Deus, ele é justo. A quem muito dá, dá muito será cobrado. Então, por este pecado isolado, Satanás agora queria fazer com que ele permanecesse na sepultura. Não, você não vai ressuscitar ele. Mas aqui no verso 9, Jesus, o arcanjo Miguel, veio e ressuscitou Moisés. É por isso que a Bíblia fala que ninguém sabe até o dia de hoje a sepultura de Moisés. É por isso que fala em Romanos, olha só, um texto ligando com outro. Romanos 5,14 fala que a morte reinou até Moisés. Amigo, uma pessoa mais simples que entende o português entende isso aí. Se a morte reinou até Moisés, aqui em Judas fala que houve uma disputa pelo corpo de Moisés. Amigo, a morte reinou até Moisés é porque o próprio Cristo ressuscitou. Ele foi, resumindo, o primeiro ser humano a ser ressuscitado. Desde Adão, quando ele morreu, Adão, ninguém até então havia sido ressuscitado. Ok? Mas Moisés foi o primeiro ser humano a ser ressuscitado. É por isso que a Bíblia fala que a morte reinou até Moisés, o primeiro dentre os seres humanos a ser ressuscitado. Aqui em Judas 9 fala isso. Por isso que a morte em Romanos fala que reinou até Moisés. Vamos ver outro texto para ficar mais claro. Mateus, acompanhe comigo, Mateus 17, é interessante esse texto. Mateus 17, verso 1 ao 4, fala o seguinte. Qual o contexto? Aqui fala da transfiguração de Jesus. Verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João. Por que esses homens? Jesus tinha algumas pessoas mais próximas, não porque eles excluíam os demais discípulos, mas é porque eles se aproximavam deles. Ele tinha 3 discípulos mais chegados, que eram Pedro, Tiago e João. E tinha um mais chegado ainda, que reinclinou a sua cabeça sobre o peito dele lá na lava-pés, lá na ceia, que era João. Porque ele se aproximava mais de Jesus. Então ele pegou esses 3 discípulos mais chegados dele e levou para um monte chamado Monte da Transfiguração. Continue aí. E os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante dele. Quer dizer, ele se mostrou como de fato ele é. Entendeu? Mostrou um pouco da glória dele ali, de fato, como ele realmente é. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Verso 3. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Com ele quem? Com Jesus. Então, quer dizer, em suma, concluindo, disse Pedro a Jesus. Diante de tudo aquilo ali, Pedro então falou o quê? Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, faria aqui 3 tendas. Uma será a tua, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro não sabe o que estava dizendo aqui. Enfim, o que aconteceu? Aqui você vê no Monte da Transfiguração que aparece falando com Jesus, Moisés e Elias. Ué, é espiritismo? Não é espiritismo não, amigo. A Bíblia fala que os mortos não sabem de nada. Tem um tema lá no canal sobre a verdade, sobre a morte. Você tem que acessar e ver lá. A Bíblia fala que a pessoa quando morre vai para o pó da terra, está dormindo, não se lembra de nada, não aparece para ninguém. Ok? Fomos criados do pó, mais o fôlego de vida, e quando morremos vamos para o pó da terra e o espírito, que é o fôlego de vida, no original significa sopro, vento, o espírito no contexto, volta para Deus que o deu. Ok? Então aqui não é aparição de espíritos não, mortos não. Ok? Eles apareceram literalmente, porque Elias anteriormente já tinha sido o quê? Trasladado para o céu. E Moisés também, muito tempo já tinha sido ressuscitado. É por isso que eles aparecem com Jesus no Monte da Transfiguração. Existe alguém que diz o seguinte, que eles vieram para fortalecer a Jesus, incentivando ele com palavra de ânimo. Jesus, não desista do plano da salvação. Se o Senhor desistir, a gente vai ter que voltar. Por favor, continue firme. Deus enviou esses 2 homens, humanos,
para fortalecer o Filho de Deus e até o final morrer e ressuscitar e etc. Ok? Então por que eles apareceram aqui? Por quê? Porque eles já estavam no céu. Entendeu? Em relação a Moisés, ele apareceu aqui e aqui comprova que de fato, sendo que os mortos não sabem de nada, que ele não era um espírito, era Moisés, ele apareceu aqui porque de fato ele veio do céu. Porque de fato, o que fala em Deuteronômio 34, que ninguém sabe a sepultura dele, que em Romanos 5,14, que a morte reinou até Moisés, é porque Moisés tinha sido ressuscitado, estava no céu, de acordo com Judas 9, e aqui aparece em Mateus 17, mostrando claramente que realmente, de fato, ele não estava na sepultura, tinha sido ressuscitado. Então, o que aconteceu com Moisés? Moisés foi ressuscitado, amigo. Então, a Bíblia fala claramente, explicitamente, que existe Enoque, Elias, que foi trasladado, estão no céu, e existe Moisés, que foi ressuscitado, está no céu. Tem outros textos que dão a entender que outros grupos ressuscitaram, mas explicitamente, esses três estão no céu. A pergunta é, Renilson, enfim, já descobrimos o que aconteceu com Moisés, ele ressuscitou. Está bem óbvio na Bíblia aqui. E agora, por que Deus fez isso? Por que apareceu ali? Só curiosidade, nada a ver com o tema aqui. Por que ele apareceu ali? Apareceu Elias e Moisés. Além de vir confortar o Filho de Deus na missão dele de salvar a raça humana. Amigo, Deus ali mostrou um mini reino de Deus. Deus queria mostrar também o seguinte. Olha, eu estou mostrando com Moisés ali o seguinte. Moisés significa aqueles que eu vou ressuscitar quando eu voltar. Entendeu? Moisés simbolizando aqueles que serão ressuscitados, os salvos serão ressuscitados, que estarão mortos, mas serão ressuscitados. E Elias simbolizando aqueles que serão trasladados sem ver a morte. Olha o privilégio. Então, dois grupos, aqui Deus mostra dois grupos. Moisés representando os ressuscitados de todas as épocas e Elias representando os transladados, aqueles que não vão passar pela morte, que é pessoas do nosso tempo, que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo, mas que serão trasladados sem ver a morte. Aqui Deus mostra uma representação do reino de Deus, o que ele vai fazer. Então, amigo, podemos aprender muitas lições aqui. Por exemplo, uma delas, Deus faz da maneira dele. Deus tem várias maneiras de fazer determinada coisa, ele faz da maneira dele. Se ele achou bem ressuscitar Moisés, ele tinha um propósito, e aqui eu expliquei alguns propósitos que Deus tinha. Ok? Deus é poderoso e vencedor. Vimos aqui também que Deus, quando você está desanimado, ele envia mensagem de esperança, seja por alguém, seja o Espírito Santo te confortando. De alguma forma, Deus ele vai te fortalecer, como fortaleceu o Filho de Deus ali no Monte da Transfiguração. Você vê como a Bíblia é extraordinária, então você não pode perder outros temas extraordinários. Se inscreva no canal e descubra muitos textos, muitos temas interessantes que este livro ele fala. Que Deus te abençoe.